Então, o nosso objetivo, quando a gente fala em contabilidade, é apresentar um relatório com as seguintes informações. A gente vai apresentar quanto a empresa tem, o quanto a empresa deve, o quanto a empresa ganhou e o quanto a empresa gastou. Para entender o que é estática patrimonial, vamos entender como é que funciona uma empresa. A empresa, para funcionar, ela precisa de recursos. E quais são os recursos da empresa? Vamos supor aqui no caso que a gente está trabalhando um hotel. Quais são os recursos necessários para que um hotel possa operar, que ele possa funcionar? Então, o primeiro recurso ali a gente pode pensar diretamente é dinheiro. Um hotel precisa de dinheiro para funcionar, certo? Além do dinheiro, o que ele precisa? Ele precisa de um imóvel para ele operar, certo? E além do imóvel, ele precisa dos equipamentos, dos móveis que estão lá dentro, enfim, uma infinidade de recursos que a empresa precisa, o nosso hotel aqui no caso, para funcionar. E quem são as pessoas responsáveis por, por prover a empresa desses recursos? Bom, a primeira pessoa responsável são os investidores. Os investidores colocam o dinheiro lá na empresa para que a empresa possa operar. E somente os investidores? Não, tem terceiros também que podem colocar o dinheiro na empresa. Os terceiros são basicamente aí representados, no caso, pelos bancos. Então, mas não necessariamente, é claro. Mas o que eu quero dizer aqui é que tudo que a empresa tem de recursos para operar ou foi oriundo de um investidor ou então de terceiros, que são todos aqueles que não são os investidores. Na contabilidade, essas partes têm um nome técnico, e o nome técnico que a gente fala na contabilidade para os recursos da empresa, a gente chama de ativo e geralmente são apresentados do lado esquerdo. A parte dos investidores é chamada de patrimônio líquido e é apresentada do lado direito inferior. E no lado direito superior, temos então a parte que cabe aos terceiros. A esse quadro que a gente está vendo aqui, a gente dá um nome de balanço patrimonial. Esse é o balanço patrimonial que ele vai mostrar tudo que uma empresa tem e tudo que uma empresa deve, certo? E o que ela tem, a gente pode chamar, dar um outro nome para isso, que são os bens e direitos da empresa. E o que a empresa deve, o que ela deve para terceiros, a gente chama de deveres com terceiros. O que ela deve para os investidores são os deveres com os investidores. E com isso a gente chega à primeira regra da estática patrimonial, que é todo o meu ativo vai ser sempre igual ao passivo mais o patrimônio líquido. No balanço patrimonial, temos os grupos de contas do ativo e do passivo. O ativo é composto pelos bens e os direitos a receber. No balanço patrimonial, as contas do ativo ficam do lado esquerdo. Portanto, no Razonete, os primeiros lançamentos e os acréscimos nas contas do ativo serão lançados do lado esquerdo do Razonete. Por exemplo, a conta caixa. Vamos considerar que ainda não foi utilizada e realizar um primeiro lançamento no valor de 1.500. Como se trata de conta do ativo, ele será lançado no lado esquerdo do Razonete, adicionando-se ao saldo. Os próximos lançamentos poderão ser para aumentar ou diminuir esta conta. Caso ele venha a aumentar, será lançado novamente no lado esquerdo do Razonete. Portanto, concluímos que as diminuições irão do lado direito do Razonete nas contas do ativo. Passivo. O passivo é composto pelas obrigações a pagar e o patrimônio líquido. Contas que no balanço patrimonial ficam do lado direito. Portanto, no Razonete, os primeiros lançamentos e os acréscimos nas contas do passivo serão lançados no lado direito do Razonete. E as diminuições do lado esquerdo, obviamente.
Lembre-se do balanço patrimonial para saber onde aumentar ou diminuir com base na relação das contas com ativo e passivo e o lado onde eles ficam no balanço. Vamos supor aqui então que a gente está montando um hotel, tá? Na hora que a gente começa a montar um hotel, a gente começa ali com os investidores colocando o dinheiro na empresa, tá? Logo após uma subscrição do capital social. Então, supondo que os investidores acabaram de colocar 8.200.000 reais no caixa da empresa através da subscrição de capital social. Onde estão esses recursos? Estão lá no caixa. Então, eu vou registrar ali no meu ativo, onde eu registro os bens e os direitos, ou seja, os recursos da empresa, vou registrar ali no caixa 8.200.000 reais, os quais foram providos pelo investidor. E aí vem uma regrinha fundamental da contabilidade, que é todo movimento que a gente faz tem duas pontas. Então, não basta simplesmente falar que a empresa tem 8.200.000 reais de recurso. Afinal, esses recursos vieram de alguém, então tudo que ela tem, ela deve. E ela deve para quem? Para o investidor. Portanto, a gente vai fazer esse registro do quanto ela deve lá no patrimônio líquido, que é a parte que ela deve para o investidor, numa conta chamada capital social. Agora, vamos imaginar que a empresa ainda precisa de mais dinheiro para começar a operar. A empresa vai lá até o banco e faz um empréstimo bancário no valor de 4 milhões de reais. Esse dinheiro vai direto para o caixa. Se ele vai direto para o caixa, ali ao invés de eu ter 8.200.000, eu passo a ter então 12.200.000 reais. Em contrapartida, a empresa está devendo esse dinheiro para alguém. Para quem? Para quem proveu o dinheiro. Quem foi? O banco. Então, a gente vai registrar ali lá na nossa conta do passivo, que são todos os deveres com terceiros, uma conta de empréstimos, onde você passa a dever 4 milhões para o banco. Então, o nosso hotel ali vai começar a funcionar, eles compram um hotel no valor de 11.800.000 reais. De onde saiu esse dinheiro? Supondo que for um pagamento à vista, esse dinheiro sai do caixa. Então, a primeira coisa que acontece é reduzir o nosso caixa em 11.800.000 reais, que passa a valer apenas 400 reais. Esse dinheiro passa a ser um recurso imobilizado da empresa, é um prédio. Então, a gente vai registrar ali uma conta de imobilizado no valor de 11.800.000 reais. Terminando os razonetes, eu preparo o balancete. E agora eu descanso, não preparo o balanço. Os direitos no ativo, os deveres no passivo. Se eu quero aprender, os dois têm